não é só hiperpersonalização dos sistemas, das aplicações que a gente vem falando, e hoje na Febraban, né, em todos esses dias falaram muito sobre hiperpersonalização. Mas a gente está personalizando até a vaga que a gente está publicando. Olá pessoal, eu sou o Pacete, diretamente aqui do Febraban Tech, em parceria com a CIT, nessa jornada de 3 dias de conteúdo, conversas, inspiração, desafios, mais perguntas do que respostas, mas um gostinho de que tecnologia, inovação e negócio está muito relacionado ao humano. E para fechar essa jornada, nada melhor do que uma profissional que pensa o humano, que olha para a reinvenção de carreiras, de treinamentos e de educação. Então eu recebo agora aqui para fechar a nossa série especial, Silvana Machado, diretora executiva de RH e sustentabilidade do Bradesco. RH e sustentabilidade já não é pouca coisa, né, Sil? É muito trabalho. Bom, em primeiro lugar, obrigada. Obrigada pelo convite, Tony. Estou super feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo no Bradesco, do que a gente pensa, das dúvidas também, né? Porque também eu tenho mais perguntas do que respostas. E, de fato, não é pouca coisa, mas eu também não estou sozinho. Eu tenho meu time lá também e o Bradesco todo para a gente estar juntos nessa jornada aqui. Muito bom, Sil. Obrigado pelo tempo, pela agenda. E para me acompanhar nessa conversa, Tony Rodrigues, CTO Latam da CIT. Tony, obrigado por viabilizar aqui a presença da Sil, de trazer uma conversa tão qualificada para o nosso papo. Eu que agradeço. Obrigado até pela oportunidade de estar aqui com você, Sil. A gente já teve a oportunidade de ter outros encontros. E aí eu acredito que muito que pelo dia que a gente passou hoje, todos esses dias da Febraban, a gente vai acabar aqui fazendo um fechamento com o tema de pessoas, né, e IA junto. E você já contou pra gente que o Bradesco faz parte da sua história, né? Faz parte da minha Teu história. Teu pai trabalhou lá. Corre um sangue aqui, Bradesco, bem vermelho aqui, já que eu nasci na Cidade de Deus, meu pai trabalhou muitos anos lá, estudei na fundação, virei professor. Hoje eu tenho um orgulho enorme por formar pessoas para o mercado de trabalho, para a vida. Mas tem uma responsabilidade aqui, porque se você potencializa para o Brasil, né, a relação que o brasileiro tem com o Bradesco, seja com um correspondente bancário, seja numa agência, ela é muito forte, né? Exato. O Bradesco tem uma história, né, de 82 anos com o Brasil, né, foi fundado lá, 82 anos atrás em Marília, né, mas o Bradesco é uma potência, tá aí no Brasil todo, fora também, né? Em Luxemburgo, em Miami, no México, Nova York, mas acho que o Brasil todo tem um carinho pelo Bradesco, por essa capilaridade toda, né? Hoje em dia no digital também, muitas das transações são no digital. O Bradesco está presente em todos os segmentos de mercado, seja na pessoa jurídica, na pessoa física, todos os segmentos, né, de PJ e de PF, e a nossa marca, ela é muito reconhecida, né? Em todas as pesquisas que a gente faz, a lembrança de marca ela é muito forte, e a nossa arvorezinha, como eu gosto de falar, né, que é aquele símbolo do Bradesco, ela é reconhecida até por quem não é cliente, né? Todo Exato. mundo lembra muito aquilo, as pessoas olham aquilo e já sabem que é Bradesco, né? E isso, não só pela marca, acho que pelo que a gente representa, né? Então isso é muito importante para nós. E lembrança de marca aqui se traduz em confiança, né? Quando a gente fala de serviço financeiro, quando a gente fala dessa relação até afetiva, tá muito baseado em confiança aqui, né? Exato. Até pela Fundação Bradesco, né? Que é o maior projeto social do país, se não dizer algum dos principais do mundo. A Fundação Bradesco é, vamos dizer assim, um sonho, né? Um trabalho realizado pelo somador. E hoje ele é muito presente dentro do Bradesco. Referência em informação, né, Sil? Exato. E acho que até um ponto importante para falar, né? A fundação que vem lá dessa história, dessa criação que o Amador Aguiar criou, né? Como forma de devolver para a sociedade. Muitas pessoas não sabem, né? Pensam às vezes, isso é para o Bradesco não pagar impostos, tal. Não é isso, na verdade. A fundação é nossa acionista, né? Então nós pagamos dividendos para sustentar a fundação. Isso foi essa engenharia que ele desenhou para mostrar essa sustentabilidade e perenidade, né? Então, a nossa perenidade, né? Nós geramos lucros para manter a fundação, claro, e também para reembolsar, né? Para pagar os nossos demais acionistas e também para as nossas pessoas, né? E tudo, mas o Bradesco ser rentável mantém
a fundação, e todos esses alunos, né, mais de 42 mil alunos, Brasil afora, né? Então, por isso ele é um projeto social também tão relevante, né? Além de formar pessoas, é com a nossa lucratividade que a gente faz e a gente devolve para a sociedade. A gente falou aqui muito, a gente olhou muito para a história do setor financeiro no Brasil e ele está sempre associado à educação, né? A educação, a formação, trazendo as pessoas, os profissionais. Então tem uma atuação privada junto com o público ali que também é importante, né? Eu acho que é o que você falou, é esse legado, né? É o impacto que isso causa para além do negócio do banco em si. Sil, aqui praticamente a gente passou os 3 dias de Febrabantec respirando inteligência artificial generativa, e é bom ouvir de uma pessoa que não está inserida somente numa cadeira de tecnologia, mas está olhando o todo, o que de fato aqui já tem de impacto. Então, da sua perspectiva, que é um olhar ali para a formação, para a estrutura, pessoas, o quanto que AI generativa, AI como um todo, já causou impacto lá dentro do Bradesco? Ok, vamos lá. Então, o Bradesco tem usado, né, a IA em várias de suas áreas aqui, né? E não só na área de pessoas. Então, a gente falou muito aqui, acho que vários painéis aí que a gente participou, né? Da nossa BIA, né? E da IA de uma forma geral, em diversas áreas nossas, né? Na própria tecnologia, acelerando, trazendo maior eficiência, maior produtividade, né? Para todo o nosso desenvolvimento de tecnologia nas áreas de negócio, nas áreas de riscos, crédito e diversas áreas aí, né, na experiência para o cliente, né, e também como enabler nas áreas internas, né, nas nossas áreas de infraestrutura e tudo mais. E especificamente no RH é algo que a gente está começando aqui a usar, né, e a fortalecer, e a gente, dentro da nossa transformação de negócios e da nossa evolução cultural, é assim que a gente está falando, a transformação da área de pessoas aqui, né. Mas a gente olha para a aplicação de tecnologia, de uma forma geral, em todo o RH, em todo o ciclo de gestão de talentos, né? Então, quando a gente pensa isso, a gente pensa desde a prospecção e atração de talentos, né? O recrutamento, que tem muita aplicação, né? Toda a parte de desenvolvimento, toda a parte de retenção também, né? Super importante, né? Retenção. Retenção. Toda a operação do RH, então pensa aqueles processos todos de admissão, cadastro, a folha. A folha ninguém liga muito, porque ela tem que operar, mas a folha é bastante importante, né? O atendimento no dia a dia, as dúvidas, né? Que as pessoas têm. Como é que está a minha previdência? Qual que é o meu demonstrativo de pagamento, o meu holerite, né? Como é que está a minha previdência, os saldos, né? O que eu posso fazer no dia a dia, e os processos todos de manutenção do próprio RH, né? Que tem um operacional grande. Por exemplo, aquele exame de saúde que você tem que fazer todo ano, tudo isso. E o Bradesco, ele tem muitos processos que ainda são mais manuais, mais operacionais. Então, a potencialidade, digamos assim, né? A oportunidade da gente automatizar tudo com IA, ela é muito grande. Onde que a gente está nisso, né? Numa escala de 1 a 10, eu diria que a gente está ainda aqui no 5. Então, a gente tem uma oportunidade grande, tá? Para automatizar, para aplicar IA e tudo mais. Seja internamente, seja com parceiros também, que a gente pode trazer para fazer isso de forma rápida, para ganhar velocidade, para ganhar produtividade. Mas a gente estava conversando antes de entrar aqui, não é só uma questão de produtividade, de eficiência, é uma questão também de ganhar qualidade. Exato. Nesses processos, né, Tony? Exato. Acho que cada etapa do processo de um ciclo, às vezes, longo, né? De um processo de seleção e recrutamento de pessoas, para você achar as pessoas certas para trabalhar nos desafios do dia a dia, ele precisa de qualidade. É muitas vezes menos sobre a burocracia em si, mas é sobre a qualidade de como você lida com essa pessoa, como você entrevista ela, como que você entende os soft skills dela para que você traga uma pessoa com um perfil mais adequado para uma vaga. E aí, até a gente estava conversando, não é só hiperpersonalização dos sistemas, das aplicações que a gente vem falando, e hoje na Febraban, né, em todos esses dias falaram muito sobre hiperpersonalização. Mas a gente está personalizando até a vaga que a gente está publicando. Né? Nós Exato. também, como CIT e o banco também, está tendo que personalizar a vaga para encontrar a pessoa certa.
para aquele desafio. Uma vaga padrão hoje já não vai ser mais tão recebida, né? Sabe, é legal o exemplo que você dá, porque isso vale para qualquer área hoje, né? Você tem a possibilidade de usar a inteligência artificial de ponta a ponta. E é legal que você disse também assim, ainda tem muito para evoluir. Mas me chamou a atenção, o que você falou, e aí o que o Tony complementou, qualidade. E aí eu tenho uma dúvida aqui no processo de contratação em si, além desse exemplo que ele deu, a IA, a gente fala muito na contratação de viés, né? A inteligência artificial, ela não tem ali muitos vícios, às vezes, que nós, seres humanos, temos. Qual que é a mudança na contratação? Assim, o que você vê ali de mudança relevante quando você automatiza? Então, né, pensa um processo de contratação, pensa nas seguintes etapas, né? Você tem a etapa que você publica a vaga, como ele falou, que eu posso publicar, né, a vaga, a posição de uma maneira mais atrativa, né, com uma descrição mais adequada. Aí as pessoas mandam os seus currículos e tudo mais. A própria seleção, o próprio screening e seleção desses currículos, a IA pode fazer de uma maneira melhor, né, com mais acurácia. Porque um ser humano, né? Deixa eu fazer um parênteses antes. Eu não acredito na substituição total, tá, dos seres humanos pela IA. Eu acredito numa complementação sempre. Então, eu acho que a tecnologia ela pode fazer várias atividades, mas eu sempre preciso de um humano ali complementando, verificando, entrando no processo depois, tá? Mas eu acho que, por isso que eu digo de ganho de eficiência e qualidade também. Mas vamos dizer assim, então você tem ali, né, nessa fase de screening, de verificação, imagina que você recebeu lá 300 currículos para uma vaga. Se você tem a IA fazendo isso, porque você estabeleceu critérios, né? Então, Fazer isso humanamente não tem sentido impossível. O mais. que vai acontecer? Eu mesma, eu vou lá olhar, uma hora eu vou cansar. Aí eu vou falar esse sim, esse não, esse sim, esse não. Porque eu já tô cansada, eu não consigo mais fazer isso de uma forma bem feita. Por mais que eu crie algum critério, algum modelinho no Excel ou qualquer coisa assim. Então, essa fase vai ser muito melhor se a IA fizer isso para mim. Ou, pensa bem, numa própria fase de entrevista inicial, né? Onde eu vou entrevistar e o Tony vai entrevistar, que tem justamente a ver com o viés. Nós vamos entrevistar você. Por mais que tenha critérios estabelecidos, eu vou selecionar você por alguns critérios e ele talvez por outros. Empatia, né? né? Eu fui mais com a sua cara, ele foi menos. Tem muitas variáveis. Sabe essa história que aqui no Brasil a gente fala, bateu o santo? Uhum. O meu santo vai bater mais que o seu, o dele menos. Quando a gente for conversar, fala, eu gostei mais dele, eu gostei menos e tal. Aí, o que ela pode fazer? Ela pode fazer pra gente, primeiro, um critério mais objetivo. E aí, se a gente tem um pool de candidatos, a gente vai ter critérios mais objetivos para depois, sim, a gente avaliar os candidatos finalistas, por exemplo, e aí sim ter uma conversa mais rica sobre os finalistas. Isso que eu falo de qualidade, produtividade e depois qualidade. O ponto que você trouxe da não substituição, e ele tá presente aqui em todas as conversas. A gente tá falando muito dos agentes, né? Das empresas híbridas, da pessoa trabalhando com a gente, o copiloto e por aí vai. Mas aí tem uma coisa aqui que eu tô chamando da dicotomia da IA, porque você, por um lado, você automatiza, você traz escala, velocidade, precisão, mas por outro, você humaniza. E aí a pergunta para você aqui nesse processo é onde você consegue humanizar um pouco mais. Então, você tirou esse trabalho extremamente operacional e aí você consegue qualificar o tempo do teu profissional que está ali no processo para ter talvez uma abordagem mais humana. Isso, o que eu acredito, tá? Eu acho que a gente não, assim, sendo bem honesta, a gente não chegou nessa resposta e nessa fórmula ideal, tá? Então, mas qual que é a minha hipótese? Eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso. Eu acho que, processos mais, de processos menos massificados, né? Processos de posições mais sêniores, onde você tem menos volume. Porque se tiver um processo grande de centenas de pessoas, é mais difícil você fazer isso. Você precisa dessa... Até porque diariamente você tem uma quantidade de vagas. Exato. Então eu consigo, por mais humanidade, né? Por mais pessoas nesses processos aqui. E nesses processos mais massificados, eu entro com as pessoas, os humanos,
numa fase mais avançada desse processo. Então, mas eu tenho que achar onde é esse equilíbrio, onde que eu entro, em que etapa que eu entro. E eu acho que a gente tem que fazer o quê? Eu estava discutindo isso antes também com uma outra pessoa aqui. A gente tem que fazer e aprender, calibrar. Eu calibro. Então, vamos entrar nessa fase? Foi bom? Não foi? Mede? Errei. Tenta de Isso novo. é muito legal. Tenta, E não tem uma resposta certa, não né? tem. Pode ser que nesse processo a sua calibragem te leve para outro ponto mais à frente, para que você venha antes. É um conceito bom aqui, né, E Tony? eu acho que da mesma forma que a gente está fazendo esse processo agora para fazer as aplicações, eu vou sempre fazer esse comparativo, né, do que a gente faz hoje com o GenAI para as aplicações, a gente está fazendo hoje para esse processo de seleção. Porque à medida que eu vou fazer esse funil gigante de vagas e eu tirei esse tempo e eu vou dar mais tempo de qualidade para as pessoas que fazem esse processo de conversa, elas vão conseguir identificar alguns comportamentos, algumas características, habilidades, né? Que ela vai poder usar tanto para uma vaga executiva quanto para aquela pessoa que precisa de atenção. Às vezes ela tem mais dúvidas do processo mais para frente durante toda a jornada e tudo isso vai fazer com que ela ganhe mais qualidade, né? E a gente acelera e traz pessoas com mais competências. Sil, uma dúvida agora. O Bradesco, você mencionou a Bia vai fazer 10 anos, né? A gente tá falando da Bia há muito tempo. Inteligência artificial. O Bradesco é um banco que hoje trabalha experimentando computação quântica. A minha dúvida para você é a seguinte: existe muito desafio de escopo, às vezes, aqui? Por exemplo, eu preciso uma área específica, precisa de um profissional que talvez nunca foi contratado. E aí eu chego para você, Sil, me ajuda. Como que eu crio esse escopo? Essa é uma realidade? Hoje em dia nós estamos contratando pessoas que nunca se pensou em ter esses tipos de profissionais, né? E nessa nossa transformação de negócios e evolução cultural, nós estamos sim trazendo essas pessoas. O Bradesco se abriu para isso, né? Acho que esse nosso momento hoje é muito especial, né? O papel hoje do RH é de orquestração de uma cultura, uma estratégia e uma tecnologia. Como é que ele formata tudo isso para ter as pessoas com esse gabarito que não se existia antes? Exato. Extremamente estratégico. Acho que é até legal do jeito que você coloca, um tripé, É um assim, tripé. é um tripé, né? Que caminham juntos. E isso fala muito do papel do RH hoje, que eu acho que não é só no Bradesco, né? Eu acho que esse é o papel do RH hoje nas organizações, que é esse papel de estar na mesa de negócios, né? Estar muito próximo de negócios, apoiar as áreas de negócio para alavancar né, os resultados, a estratégia de negócio, falar essa língua, entender muito qual que é o momento das organizações, né? E Pega o exemplo, né, Silvio? Assim, um profissional hoje, ele precisa conhecer de dados, ele precisa conhecer de negócio, ele precisa ter experiência de mercado, ele precisa conhecer de tecnologia. Então, como é que você formata um pedido, uma vaga, uma seleção, alguma coisa com todos esses pré-requisitos, com todos esses skills? É difícil, então você precisa ter esse lado mais humano trabalhando para não ser só uma coisa jogada. Senão você não vai encontrar o profissional. Fora, Sil, fora que olhando aí a velocidade da transformação, logo logo você vai estar lidando com, a gente vai estar lidando com indústrias que nunca a gente imaginou, com perfis de empresas, perfis de parceiros também, ou seja, tem só um processo muito rápido de mudança, né? Retenção, aqui é um ponto importante da nossa conversa, retenção de talentos, assim, qual que é esse desafio? Esse desafio, ele já é um desafio independentemente da tecnologia em si, mas hoje o escopo, ele é complexo, né? Hoje, por exemplo, o Bradesco, ele não concorre só com outras instituições financeiras, ele está concorrendo com uma empresa de tecnologia, com vários outros perfis. Por que falar de retenção aqui é muito importante? Porque hoje, exatamente, acho que esse é um ponto muito importante que você está trazendo, né? Hoje, assim, né, o nosso colaborador, né, as nossas pessoas, elas se comparam, né, elas estão ali vivendo a sua experiência, né, quando a gente fala hoje muito de experiência de colaborador, né, essas pessoas, sejam as que estão aqui no Bradesco há muito tempo, sejam as pessoas também que a gente está trazendo de mercado, que isso é novo para o Bradesco, mas essas pessoas vêm para cá e elas vêm pela nossa proposta de valor, né, pelo Employee Value Proposition, que o Bradesco está revendo nesse momento, né, o review nesse momento,
esse nosso momento de evolução cultural, como eu falei, né? Esse Bradesco modernizado, esse Bradesco rejuvenescido aqui, sem perder a sua essência, que é aquela essência que a gente falou aqui, né? Da sustentabilidade, da perenidade. E essa pessoa, ela tá aqui todo dia, a gente acorda e fala assim, eu quero estar nessa... Você acorda e fala, eu quero, né? Quero estar nesse relacionamento, né? E a gente, como organização, tem que prover uma experiência boa, que passa por desafio, passa por carreira, passa por um ambiente de segurança psicológica, passa por a pessoa olhar e falar, eu tenho líderes aqui que me inspiram, né? Eu quero E estar ele é aqui. multigeracional, esse desafio, né? Sim, porque eu tenho 5 gerações convivendo aqui dentro, Uhum. né? Eu tenho as pessoas que estão 5 aqui há gerações. 40 anos, eu tenho as pessoas que acabaram de chegar em diversas áreas, em diversas geografias, multicultura. Então, por que reter? E eu quero reter. Por que eu quero reter? Porque eu invisto nessas pessoas aqui. Com desenvolvimento, com treinamento, com tecnologia, né? A gente tem a nossa Unibrad aqui, que é a nossa universidade corporativa, que já ganhou vários prêmios, mas ela também está se reinventando. Porque como ela treinava as pessoas e desenvolvia lá atrás, não é como a gente faz hoje. Hoje as pessoas não querem mais sentar, elas não querem sentar numa sala de aula só, mas elas também não querem tudo só no online, como a gente fez durante a pandemia. Hoje é um processo gamificado, por exemplo, Isso. onde você tem recompensas, você tem uma atratividade por isso, né? Você consegue passar uma jornada ao invés de seguir só uma trilha de conhecimento apenas, né? Isso. E elas querem coisas curtas. Por quê? Como tá todo mundo nessa coisa do TikTok, todo mundo quer lá uma coisa que eu sento aqui 1 horinha, ou 20 minutos, ou... E nem tudo dá para fazer assim. Se você vai fazer um aprendizado aqui sobre concessão de crédito e tal, também não dá para fazer uma coisa que você rola a tela. São vários vídeos curtos, né? Vai precisar de alguns. Isso. Você faz com cases, você complementa com alguns testes. Esse exemplo ele é legal porque ele é sobre conteúdo e educação, mas é até de comportamento mesmo, né? Talvez para uma geração o tempo de resposta ele precisa ser muito menor do que outros e por aí vai. Ô Tony, só ainda sobre retenção aqui, e aí eu tô olhando muito o teu negócio em si, né? Porque a CIT tem produto, mas a pessoa aqui é um ativo muito importante, né? E a retenção, porque às vezes você está trabalhando num projeto de longo prazo, né? Você precisa ali, a retenção ela também é importante por causa disso, né? Eu tô dedicado e cada pecinha, cada pessoa que tá ali, ela é importante naquele processo, né? Acho que a Sil destacou alguns pontos que para mim faz muito sentido, que é, primeiro, tem um investimento forte em cima das pessoas, não só de soft skills, mas um hard skill também, e você tem um olhar para, a partir do momento que ela entra para um projeto, a gente conta com aquela pessoa, né, para ela poder fazer e seguir aquela missão, aquele propósito que a gente tem construído com aquele cliente, mas não é só isso. A partir do momento que a gente coloca e aposta essas fichas nessas pessoas, a gente vê o crescimento dela também como carreira. E aí a gente tem que desenhar essa carreira junto com ela. Então, quando você começa a desenhar uma carreira junto com esse profissional, a retenção também fica mais fácil, né? E quando a gente fala de associar carreira mais AI junto, se eu colocar uma AI que vai controlar as pessoas, você vai perder. Então ela tem que ser uma IA onde ela ganhe e sinta que ela está ganhando produtividade, que a vida dela está se tornando mais fácil, que ela está gerando algo melhor. Então não pode ser algo que vai limitar, né, o seu crescimento ou vai limitar o seu dia a dia. Se tiver isso daí, eu acho que vai ficar bem complicado, a gente vai perder pessoas. Eu lembrei de um exemplo importante dentro do grupo. O Faller esteve aqui, o superintendente de tecnologia do Bradesco Seguros, e ele falou isso. Quando a gente está olhando, por exemplo, para o corretor, eu tô levando para ele também até um suporte de carreira, de formatar a carreira, porque ele vive também um processo de reestruturação, né, de adaptação. Isso é muito interessante, porque tem um lado de confiança ali, né? Tem alguém que também está me ajudando, né? Exato. Acho que isso é muito importante que o Tony falou agora, que você também complementou, porque as pessoas elas não podem ter receio da IA, né? Não podem ver a tecnologia, acho que de uma forma geral, como algo ameaçador, como um inimigo. Ou uma barreira Uma até, barreira, né? Isso, uma barreira, né? Na verdade, isso é algo que vai potencializar, né, a carreira delas, né? Elas têm que querer
aprender, ou também como algo, não, mas isso aí é para a área de tecnologia. Tem gente ainda hoje que acha que tecnologia e ferramentas de tecnologia ou de IA são coisa da tecnologia. Não. Hoje em dia está tudo conectado, né? Todo mundo tem que saber sobre isso. Todo mundo tem que querer aprender, tem que querer usar, porque não existe mais essa separação. Tecnologia e negócios assim, é a mesma coisa o RH. RH não trata só de assunto de RH. RH trata de assuntos. Aliás, a gente até está falando lá como é que a gente pensa em outro nome, área de pessoas, né? Porque organização é o quê? É um monte de pessoas juntas. Então, a gente tem que falar de todos os assuntos, porque a gente potencializa, né, as capacitações que as pessoas têm. Então, a gente fala de todos os assuntos, porque, no fundo, a gente está falando de negócio. E você está falando com pessoas de um sistema integrado, né? Claro. Então, a A está integrado com B, com C, não tem como mais desassociar. Por isso que eu acho que, assim, para quem vive a tecnologia no dia a dia, eles já passaram do early adopter ali, ou já passaram um pouco mais da ameaça, do receio. Mas se a gente olhar em volta, né, as áreas satélites todas, administrativas, algumas áreas de negócio, elas precisam ainda quebrar essa barreira, né? E ver o quanto se vai ter de ganho em cima disso. E aí eu acho que começa a deslanchar um pouco mais, o letramento digital vai ter essa função de capacitação e formação para acelerar. Ô, Sil, o nosso papo aqui ele é tão rápido quanto o impacto da AI no RH. Mas quando é bom é porque passa rápido. Eu vou fechar para a gente falar de liderança, pegando um exemplo aqui do Febraban Tech. Na abertura do evento, no painel ali dos CEOs, inclusive CEO do Bradesco, me chamou muita atenção, eles estavam ali falando de tecnologia, de inteligência artificial, com bastante propriedade, e é o que você falou, antes, há algum tempo, não era comum, né? O CEO falando sobre tecnologia, às vezes o CEO estava falando de direcionamento estratégico, por aí vai. Isso mostra algo importante, a tecnologia, ela tá, confirma o que você falou, né? Ela tá permeada na companhia. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Para fechar, trazendo uma reflexão para a liderança. Não só você como líder, mas para todos os líderes que você tem hoje dentro da companhia. E não é só sobre IA, é sobre a transformação do mundo. Qual é o desafio hoje de ser um líder? É a perguntinha que talvez ela te acompanha, mas qual é hoje o desafio de não só de ser um líder, mas de preparar esses líderes para esse novo momento? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem vários desafios. Mas eu acho que é ter coragem para tomar as decisões difíceis de lidar com essas mudanças que a gente enfrenta todos os dias, sabe? Por que eu estou te dizendo isso? Esses dias eu estava em um fórum e falaram assim para mim, qual é a principal característica que o líder precisa ter hoje? E eu acho que é isso, é coragem para fazer diferente. Coragem, por exemplo, para olhar e falar, eu tenho que aprender sobre tecnologia, eu tenho que falar de tecnologia, eu tenho que olhar para temas que não são só os temas da minha área. Eu não tô dizendo isso só do Bradesco, eu acho que no Bradesco também a gente está fazendo. Esse passo que a gente deu e que o nosso CEO, que está, né, liderando essa mudança toda, é uma mudança enorme que a gente está fazendo, né? Uma mudança de negócios e a nossa evolução cultural. É bastante corajoso, mas não só nós, acho que o setor financeiro como um todo, sejam os incumbentes e as outras instituições financeiras, é algo muito corajoso que nós todos estamos fazendo. Por causa disso, desse ponto que você falou, hoje os nossos clientes de instituições financeiras, eles comparam a gente com todos os outros players. Eles comparam a gente com hotéis, com Uber. A experiência está lá em cima, exatamente. Exato. Então, se o nosso cliente ele vai fazer uma transação bancária e dá errado, ele fala, nossa, mas no iFood funciona, no Airbnb funciona, no restaurante que eu fui funcionou. Aí ele fica bravo, então eu também faço isso. Então, se a gente não tiver assim, coragem para mudar, então coragem, adaptabilidade, flexibilidade, inteligência emocional. Então elas estão no soft skills, né? E esses que você falou de dados para tomar decisão, aquela coisa que, eu tenho meu gut feeling e tal. Gente, tá, ok, mas assim, seguro, tá bom, intuição é bom, mas assim, você tem que ser muito certeiro, você tem que ir atrás, olhar os dados, a tecnologia ajuda.
Então, isso, assim, aquela coisa de que eu era muito bom. Até tá bom, você era, mas aprenda de novo, vai atrás, pergunta, busca aprender. Esse é um exercício de vulnerabilidade bem importante, né? É. E também, assim, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Isso. Eu fui bem-sucedido, acabou, assim, acabou. Todo dia é um novo dia. E isso pra gente, né, que... Pra nós todos, assim, eu tenho 55 anos, né, então... E que bom, eu aprendi, mas todo dia eu falo, gente, vamos lá, de novo. E isso me deixa muito animada, mas também, por outro lado, tem que deixar a gente muito humilde, Sim. sabe? Eu acho que é isso que a Sim, gente tem que pensar. até porque com 55 anos você tá começando a carreira, na verdade, mas... Isso, eu quero chegar até os 120. Exatamente, você tá começando. É quase uma trainee, né? Mas tem um lado legal aqui que tem também uma oportunidade de você que já vivenciou tanta coisa, tá vivendo num momento tão importante assim, né? De transformação e por aí vai. Desculpa, Tony, você ia falar. Não, eu ia falar que assim, para esse líder, eu acho que ele precisa olhar para duas coisas muito chave que a gente aprendeu lá atrás e que agora está muito evidente, que é o upskilling e o reskilling, né? Então ele precisa, ou ele se aprimora nisso, ou ele vai se requalificar para poder se adaptar a essa nova realidade que a gente está vivendo. E eu estava lendo aqui, tem um novo conceito que está se chamando para esse novo momento que a gente está vivendo dentro das empresas, que é meta-skilling, que é como a gente se reconfigura. Então eu tenho o aprimoramento, eu vou ter a parte de me requalificar e agora eu estou me reconfigurando. Porque, primeiro, a quantidade de informação que se tem é enorme. Uhum. Então, assim, é uma infoxicação, vamos dizer assim, de tanta informação que a gente tem. Então, como é que a gente se reconfigura, aproveitar toda essa capacidade de informação que hoje a gente tem na palma da mão, para a gente poder estar apto e pronto para atuar como um líder que, assim, tem um pensamento crítico, que está preocupado com a escuta ativa, um líder que está preocupado em dar autonomia para o time. Isso tudo acho que faz parte de uma nova liderança. Eu gosto muito desse termo, do reprogramar. Eu tô lembrando aqui do sistema operacional, do celular, né? Você precisa... Vamos baixar a nova versão? Então, líderes não, pessoas como um todo, né? Vamos baixar a nova versão porque ela vai ser atualizada a cada semana. Sil, quando é bom tem que ficar um gostinho de quero mais. Então, fica aqui o gostinho de quero mais. Obrigado. A gente fecha aqui com muita propriedade para trazer o impacto da tecnologia, mas de novo, né? E eu gosto muito do teu tom. O teu tom, ele é de equilíbrio. Não é sobre substituição, mas também não é sobre omissão, né? Eu preciso assumir essa transformação e preciso me reprogramar, né? Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Acho que foi um prazer. Passou muito rápido. Achei que a gente estava nos 5 minutos iniciais. Então, agradeço. Tony também, super obrigada. Muito bom. Muito obrigado, Sil. Foi um prazer. Tony, obrigado por possibilitar esse papo aqui, tá? Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Pacete, por facilitar a conversa, porque eu acho que foi muito importante, foi fluida. E Sil, mais uma vez, obrigado. Parceira nossa aqui juntos. Obrigado, até a próxima. E fechamos com chave de ouro. De novo, né? Muito do que a gente falou aqui não é sobre substituição, mas também é sobre ter um olhar muito, uma transparência, né? Nós estamos num momento de sociedade que a reprogramação, a reinvenção, ela é muito necessária. A gente não precisa fazer isso com medo, nem com euforia, a gente pode fazer isso com muita propriedade. Uma jornada incrível aqui de conversas e de conteúdo. Obrigado pela presença de vocês. E esse foi o Febraban Tech, junto com a CIT, falando sobre negócio, tecnologia e inovação. Muito obrigado.